Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora continuar a saga Desatando Nós, galera! Vamos aqui para o capítulo 6 e 7. Vamos saber um pouco mais dos nossos personagens, vamos ver aí o que o Vincent separou pra gente, o que temos de arte do Diogo também. Vamos ver como que vai ser esse capítulo, que a história tá bem bacana, tá bem massa. Tá, a gente tá bem empolgado, querendo saber mais dos personagens. Até agora teve as lutas de treinamento deles ali, como eles conseguiram as armaduras. Foi bem legal até o momento ali, até o capítulo 5. Vamos ver como que vai ser a continuação, tá? Lembrando, galera, quem quiser acompanhar por aqui, sem problema nenhum. Mas o Vincent posta toda segunda-feira lá no Wattpad e ele está no capítulo 12 ou 13, tá? Então, quem quiser, tô acompanhando vocês, mas eu tô muito curioso, quero ver, vai lá no Wattpad, vai estar o link na descrição para vocês poderem ir lá e ler antes daqui, mas depois vem aqui e ouve aqui também, para vocês saberem o que a gente achou, o que não achou, as teorias e tudo mais, tá? Para quem gosta de ver o vídeo, eu sempre falo, ver o vídeo é ótimo, né? Para quem gosta de ver, né, assistir, vai estar no Spotify, mas para quem tem Spotify Premium. Para quem não tem Spotify Premium, vai ouvir isso aqui como um podcast normal. Mas quem não tem Spotify Premium, eu também posto essa live, esse capítulo, né, esse episódio no YouTube. Podcast Cavaleiros do Zodíaco, vai estar lá o capítulo, o episódio, vai estar tudo lá certinho. Os links, que nem eu falei, vão estar todos aqui na descrição. Aí vocês podem ir lá olhar. E o restante vai estar nas outras mídias de podcast, aí, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Tá em todas que a gente conhece, que a gente lembra. E Orelo, né, que é a principal que a gente monetiza. Então quem quiser acompanhar, fique à vontade para escolher onde acompanhar, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, só explicando aqui para vocês como vai funcionar. Aqui do ladinho tá a imagem, vai aparecer as imagens aqui em relação ao episódio. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar uma aberturinha ali só para vocês verem, para quem estiver assistindo aí, quem for assistir, a aberturinha legalzinha que eu fiz. Olha lá, vamos embora. Aí, galera, o capítulo, a aberturinha ali, legalzinha, né? Cheia de graça, né? Eu sou cheio de graça, inventando história. Então vai ser o capítulo 6, Missão, certo? Vou deixar rolando aqui as imagens, tá, galera? Vamos colocar as imagens aqui, ó. Vamos deixar as imagens rolando aqui de fundo do capítulo e dos personagens e tudo mais. Vai ficar rolando ali conforme a gente for fazendo aqui. Eu vou conversando, vou falando dos personagens, a gente vai trocando ideia e vai ficar ali rolando ali no cantinho, beleza? Capítulo 6, Missão. Era seu terceiro dia oficialmente como cavaleiro e lá estava Iro, encostado na mesma árvore de sempre, apreciando a sombra e o frescor que abrandava o calor da Grécia. Dessa vez, estava acompanhado de Alexia, que se aconchegava no mesmo tronco do lado oposto. Viu? Disse ele, sem abrir os olhos. Isso que é vida. Tem razão, agora eu te entendo. Finalmente, tinham tempo para descansar, sem agenda de treinamentos nem batalhas por armaduras. Por sinal, cadê o Thales? Perguntou o rapaz. Estudando, Ali balançou a mão. Acadêmicos do santuário. Saiu mais cedo com aquela menina do bar. Acho que ali vai rolar alguma coisa, hein? O Thales deu uma gargalhada. Duvido. Ela riu junto e então uma brisa soprou, acalentando o clima daquela manhã quente. Então, ela começou, ajeitando-se para conseguir fitá-lo. Como foi ser criado pelas sacerdotisas do santuário? Nunca te perguntei isso. Chato. Iro virou os olhos. Eu não podia fazer nada legal e elas eram tantas, eu nunca decorei seus nomes. Alexia ouviu com atenção a história do jovem. Eu vivia fugindo para ver os treinamentos. Não era a coisa mais empolgante do mundo, mas era o passatempo que eu conseguia ter. Virou-se e olhou para ela. Mal sabia eu, né? Ela sorriu, apoiando a mão no queixo. Estava empolgada por conhecer mais sobre o passado do colega. Quando foi que te contaram que seria o seu futuro?
Digo, ser um cavaleiro de Atena. Hiro olhou para cima com cara de dúvida, pescando memórias. Não sei o momento exato, desde que eu me lembro, me falaram isso, já tinha decidido por mim. Então, só aceitei e segui a vida. Passei anos tentando encontrar uma motivação para lutar e tudo isso ter algum sentido. Ainda bem que consegui. Ah, é? E qual é a motivação grandiosa? Questionou com um tom de voz que fazia para zombar dele. Quero ser forte para proteger as pessoas que eu gosto. Jade, Thales, você. Alexia corou e desviou o olhar. As bochechas do rapaz também ruborizaram, ficando quase na cor dos cabelos da jovem. Será que teremos um romance aqui ou alguma coisa assim depois? Entre a Alexia e o Iro? Será? Os dois são muito amigos, né? Geralmente, assim, quando você tem uma proximidade muito grande com amigos, né? Você tem um sentimento. Pode ser que às vezes você até se confunda, né? De sentimento de amor com questão de relacionamento, de amor físico, né? Assim, coisa física. Ou às vezes é só um amor de você se importa com a pessoa, você quer cuidar da pessoa, né? Então, pode ser que ali tenha um pouco dessa confusão também. E isso liga quando a gente foi falar, comparando lá, que pode ser que o Iro depois se torne um cavaleiro de Abel, se Abel aparecer realmente nessa história aqui. Então, esse romance também vai dar aquela apimentada, né? Além da amizade, se realmente tiver um romance ali, também vai dar uma apimentada, né? Aí ficar legal. E também tem o outro ali, o outro romance ali, né? Do Thales ali com a menininha lá, que eu, a outra lá, a pupila do Mestre Rubi, né? Então pode ser que ali também tenha um pequeno romancezinho ali. Legal, legal. Deixa mais empolgante ali também quando se acontecer certas coisas com o personagem. Vamos supor que em certo momento a Alexia tá apanhando alguma coisa e o Iro vem com aquele ódio, aquele querendo salvar, tal. Nossa, pode acontecer muita coisa. Mas aqui a gente já vê isso daí. Outra coisa que a gente teve aqui é um pouquinho mais da história do Iro, né? Falando que o Iro, desde que ele se conhece, ele foi ali para o santuário e ele foi criado pelas sacerdotisas. Ele não muito que escolheu ser cavaleiro, ele foi o destino dele, ele foi indo, foi o caminho que foi levando ele até isso e ele se tornou um cavaleiro, né? Não era muito tipo o sonho dele, ai meu Deus, eu quero me tornar um cavaleiro. Ah, aqui eu vi aquilo ali, é aquilo que eu quero fazer. Não, ele acabou sendo levado àquilo, mas pelo jeito ele é poderoso, ele parece que vai ser um bom cavaleiro, né? Não teve outra opção, né? Igual o Rodrigo falou aqui pra gente. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Não foi isso que eu... Para, você vai piorar. Ela balançou os braços freneticamente. O silêncio que se fazia era agora desconfortável. Ali arrancava pedaços da grama inquieta. Iro batia as mãos nas coxas. Eu me lembro quando você chegou no santuário. Ele tentou reviver a conversa. Mentira, lembra nada. Lembro de todos os órfãos que eram trazidos para cá. Apertou os punhos com força. No mundo com a deusa defensora da humanidade reencarnada entre nós, não devia existir tanto sofrimento. Não dá para esquecer. Ela olhava o chão, revisitando memórias que enchia seus olhos de lágrimas. Eu tinha só 9 anos. Nenhuma criança devia ver o seu vilarejo ser destruído daquele jeito. Ali. Iro já havia ouvido partes dessa história antes e sempre sentia que não tinha direito algum de reclamar em comparação com o sofrimento que Alexia havia passado. Família, amigos, seu lar, todos tirados dela diante de seus olhos. Nunca conseguia achar as palavras certas para consolá-la. Eu lembro de ver de longe, você aparecendo no colo de uma amazona. Viu mesmo? Era minha mestra, Ágata. Foi a primeira vez que eu vi um cavaleiro de ouro. Se não fosse por ela, eu nem teria sobrevivido. Mas ela bem que podia ter chegado antes, disse num suspiro doloroso. Talvez minha irmã mais velha ainda estivesse viva. Cerrava os olhos, numa mistura de raiva e dedicação. Ela me disse para eu ser forte, para isso nunca mais acontecer, para um dia vingar minha irmã.
Iro sentiu-se um pouco impróprio ao sorrir, mas não pôde evitar. Lembrou-se porque gostava de tê-la por perto. Alexia era uma rocha. Forte e dedicada, nada podia segurá-la. Era o tipo de pessoa que queria ser. E agora via que sua motivação para lutar assemelhava-se muito à dele. A jovem ergueu os olhos ao céu. Quase nenhuma nuvem atrapalhava a vista do azul. Ela parecia tão mais afetuosa naquela época. Sua voz mansa carregava mágoas. Balançou a cabeça. Talvez fosse minha mente de criança me pregando peças. As pessoas mudam, é um direito delas, ele disse, lembrando-se das palavras de Jade. É verdade, talvez eu mesma tenha mudado. E mudou. Você ficou forte. Compartilharam um sorriso e ela deu um soquinho em seu ombro, fazendo pouco caso das lágrimas penduradas nos olhos, que se recusavam a cair. Viram de canto alguém se aproximando pela grama. Era um homem alto e forte. Sua caminhada era tão imponente quanto sua aparência. Trajava uma armadura de ouro. Iro de Carina e Alexia de Volans, correto? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Onyx de Capricórnio. Disse com uma voz grave e profunda, fazendo uma reverência. Sua pele era negra como a pedra que lhe emprestava o nome. Então, vamos dar uma pausinha aqui, tá? Que nem eu falei, aqui tá contando um pouco mais da história dos personagens, é legal saber da Alexia. E que nem o Drigo aqui falou, o desenvolvimento dos personagens é muito bom. As conversas entre eles é muito legal, porque realmente o que vai desenvolver um personagem, o que vai fazer você se apegar a ele, a querer saber mais, é você saber da história, essas conversas, o relacionamento entre eles, né? Então é bem legal isso daí. Ali é legal saber a diferença entre os dois. O Iro praticamente não lembra o que aconteceu com ele. Como que ele foi parar lá na Grécia, como que ele foi parar no santuário. Agora, a Alexia já teve uma história trágica, né? Que o vilarejo dela foi atacado, foram todos mortos e depois ela foi levada para lá, da irmã dela também foi morta, ela foi salva por um cavaleiro de ouro, né? A mestra dela, a Ágata. Aí aqui a gente tem mais um personagem, o Onyx, né, de Capricórnio. Quem será que atacou? Não sei, né? Não sei. É que sempre vem à mente, né, Drigo? Pode ser que nessa época quem atacou tenha sido algum tipo de subordinado do Abel, que também vai talvez trazer esse conflito entre a Alexia e o Iro, essa parte de tipo, ai, eu amo, mas sei lá, o cara que fez você nascer, destruiu meu vilarejo, sei lá, mano, pode ser que tenha alguma coisa assim, pode ser que tenha, mas aí já tem mais uma curiosidade aqui, mais uma coisa que deixa a gente curioso pra saber quem que atacou, como que vai desenrolar, o que que vai acontecer, né? Pode ser que eles estavam procurando o Iro e destruindo tudo, né? Então o Iro seria talvez o motivo dessa destruição em vilarejos. Também, verdade. Pode ser. Temos aí, ó, temos outra teoria. Cada episódio aqui a gente vai criando e bolando uma ideia aqui, ó. Massa, boa, Drigo. Essa foi boa. Então, vamos continuando aqui. Os dois olharam o Cavaleiro de Ouro atônitos. Teria ele vindo lhes repreender por estarem descansando? Entregou um envelope para Alexia, que estava mais próxima. Prometo não me alongar. Dentro deste envelope estão as instruções para a primeira missão de ambos. Caso tenha alguma dúvida, podem procurar por mim, embora suas mestras também estejam informadas. Mantinha um sorriso aconchegante o tempo inteiro. Então, por favor, finalizem o seu descanso e cuidem disso. Mas peço para que não demorem, pois vocês devem partir ainda hoje. Endireitaram os corpos assustados. Sua primeira missão seria hoje, sem nenhum aviso prévio. Onyx acenou com a cabeça e se virou para retornar, mas se lembrou. Ah, sim, informem seu amigo Thales de Pintor, ele também está incluso. Com o Cavaleiro de Ouro se retirando, os dois se olharam boquiabertos e trataram de abrir o envelope, apressados. Local, ilha de Megalonisos,
Missão: recuperar a armadura de prata de escultor em posse de desertor do santuário. Discrição é imprescindível. O alvo pode ser hostil. Completar missão a qualquer custo. Partida: Ponto de Perana, às 2 horas da tarde. Prioridade 5. Outra aqui, ó, aqui eu achei legal também. Aqui eu achei legal também que, tipo, eles foram escolhidos pra fazer aquela missão. Ai, cara, sumiu a palavra, eu sempre esqueço. Mas tem toda uma ordem ali, né? O cara vai lá, entrega a carta, tem tudo descrito, ó, a missão é tal, o horário que vocês vão sair, a partida, a prioridade da missão. Quantas as prioridades que a gente tem? A gente tem prioridade de 1 a 10, aqui é uma prioridade 5. Será que é a mais elevada? Acredito eu que não, porque eles são cavaleiros ali bronze, prata, né? Não, acho que não. Requisitos, burocracia, pode ser, tem toda uma burocracia, né? Não é simples, vai lá. Não, eles vêm assim, com a cartinha e tudo mais, né? Pra poder fazer, então isso é legal, isso é legal. Será, Rodrigo, que é um teste? Não sei, não sei. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que deve ser uma missão mesmo que eles consideram uma missão simples. Talvez, né? Mas vamos ver aqui com o desenrolar da história. Se for só um teste, eu acho que ia ficar meio... Porque eles passaram por todo o treinamento e tal, pra chegar ali, vamos testar vocês primeiro, né? Sendo que eles já podiam ter morrido lá na luta pela armadura. Então eles já estão... O teste deles realmente é a disputa pela armadura. Aí depois dali pra frente, eles não que eles estão totalmente preparados, eles vão aprendendo mais coisas. Mas o básico eles já estão preparados pra fazer missão, essas coisas. Meio parecido com o Naruto, né? O Naruto tem lá, né? O Genin faz uma coisa, o Senin faz outra, essas coisas, né? Então eles têm níveis de missão, né? Então acho que mais ou menos parecido com aquilo lá, né? Mas a gente não tinha visto isso no Cavaleiros, né? Eu tô comparando aqui falando com o Naruto, mas a gente não tinha visto isso ainda no Cavaleiros, né? Nem no Lost Canvas. O Lost Canvas é o que se aproxima mais disso daqui, né? O anime, um pouquinho mais. Mas também o Lost Canvas não é tão formal assim, né? Essa parte da burocracia e tudo mais. O Lost Canvas é um pouquinho mais direto também. Mas não tem tanta necessidade também de ser um negócio tão... meu Deus. É que aqui é legal que é um texto, né? Então é legal essa... Quanto mais explicado, quanto mais detalhes ser colocado, mais a nossa cabeça vai imaginando, vai fluindo com a história. Então fica mais interessante, né? Então vamos lá? Vamos seguir? Quando terminaram de ler, automaticamente deram um pulo e saíram em disparada. Que horas são? Perguntou Hiro, descendo a estrada. Acho que umas 10. Tá, a gente não tem tempo de almoçar. Gritava ofegante, enquanto trombava com os soldados que vinham na direção oposta. São quase 3 horas daqui até o porto. Vamos achar o Thales e partir agora. Caramba, eles podiam ter dado essa missão um pouco mais cedo, né? Verdade. Passaram em disparada em frente ao alojamento dos cavaleiros, chamando a atenção de todos. Nesso estava na estrada e até fez menção de cumprimentá-los, mas foi prontamente ignorado. Não tinham tempo a perder. Na biblioteca, Aura ainda explicava para Thales alguns detalhes. E daqui até aquelas prateleiras são os livros sobre constelações, dizia ela apontando para um longo corredor repleto de estantes. Uau! Suspirava deslumbrado. Eu não sabia que tinha tanta coisa assim. E você nem viu o segundo andar ainda. Batia palminhas de alegria. Sabe, é bom encontrar alguém como eu. Tá me zoando. Eu posso passar a minha vida toda aqui, né? Ela disse mais alto do que deveria. Todo mundo sempre me zoou por gostar tanto de estudar e descobrir coisas novas. Que amigos, hein? Suspirou. Na realidade, nunca tive muitos. Thales inclinou a cabeça, identificando uma ponta de tristeza nos olhos de jabuticaba da garota. Um absurdo, disse ele. Quem não quer ser seu amigo só pode ser maluco. Aura riu, com o coração aquecido. O momento foi interrompido pela barulheira que os esbaforidos Hiro e Alexia fizeram ao adentrar a biblioteca e tentarem, aos grunhidos, explicar à recepcionista o que queriam. Ei, o que estão fazendo aqui?
Para a sorte da pobre mulher, Thales se aproximou junto com Aura. A garota observava a situação com fascínio. Alexia entregou direto o envelope para ele enquanto recuperavam o fôlego. Hiro fez um sinal de positivo, aprovando a atitude. O rapaz arregalou os olhos ao ler seu conteúdo. Então, irromperam novamente pelas ruas do santuário em direção ao portão sul, onde ficavam os transportes. Deixaram as duas na biblioteca sem entender o que se passava. Todos com suas armaduras? Thales checou ao cruzarem o portão. Sim, responderam em uníssono. O único transporte disponível era uma carruagem. Por sorte, já havia alguém ali para transportar os cavaleiros. Um senhor de alguma idade com uma barba tão longa quanto seu sorriso. Antes de subir, Hiro reparou numa presença ao longe e se virou para checar. Era Jade, que erguia os 2 polegares emocionada. Parecia uma mãe que mandava o filho para o primeiro dia de aula. Chegaram ao porto a tempo de pegar o barco. Era minúsculo e rudimentar, mas não chamava atenção. Essa era a maior preocupação do santuário. Aproveitaram a curta viagem para conversar sentados no convés. Esbaforidos nunca tinha... Ô, Rodrigo! Esbaforidos nunca tinha ouvido. É embaçado. Boa parte das palavras... O Vincent, ele usa umas palavras assim, que nem eu falei no outro, né? Palavras fora do comum. Mas são... Como eu leio... Não vou falar que eu leio bastante e tal, mas como eu tenho um costume de ler, eu já vi bastante dessas palavras, né? Eu li Senhor dos Anéis, O Hobbit, Eu Sou a Lenda, então são livros de tipo lá dos anos 60, 70. Então eles usavam muito... Eles tinham um vocabulário muito vasto, né? Não é igual hoje em dia que às vezes a gente, por causa de celular, por causa de áudios, por causa dessas coisas, a gente quase não escreve mais, né? A gente tá meio que perdendo essa ideia de escrever um pouco, às vezes, né? Então eu conheço bastante as palavras, mas não são palavras que às vezes eu não falo, né? Não pronuncio. Então eu acabo enroscando ali de vez em quando, né? Então, aqui bem legal ver essa parte do Thales com a Aura. Você vê que os dois ali são os estudiosos da parada, né? Eles são bem, não vou falar, não é afobados a palavra, mas eles são muito dedicados, né? Eles são muito empolgados, dedicados. Eu sei que eu já vi isso em algum anime, cara. Eu tô tentando buscar aqui na mente pra comparar, né? Mas eu já vi isso em algum anime, os personagens serem os, tipo, dedicadões, assim, os inteligentões e tal. Pode ser que tenha sido no Naruto também, né? Que tem ali os personagens que são mais inteligentes e tal, ou em algum outro anime, mas vamos lá. E o legal também é ver aqui que eles tinham pouco tempo, então eles tinham todo que correr até tal ponto, pegar uma carruagem, cara. Pegar uma carruagem. A carruagem, nossa, mano, foge muito da minha cabeça, porque no anime você já vê a parte muito de carro, avião, essas coisas, né? No anime clássico. Carruagem você vê um pouco ali no Lost Canvas. Mas no anime clássico você já vê uma tecnologia mais atual, né? Daí aqui, como se passaram 30 anos depois lá da saga de Elísios e Hades, eles andarem de carruagem achei estranho. E daí eles pegam a carruagem e vão até o ponto pra pegar um navio pra ir até uma ilha, né? Então, o navio, beleza, né? Mas a carruagem eu achei... É muito vilarejo mesmo, né? Tipo, eles não têm tanta tecnologia. Tem a parte da tecnologia que, tipo, o Miriam lá fez a armadura ficar menor. A armadura, querendo ou não, ela é uma parte, tirando no mangá, que no mangá ela é mais realmente uma proteção, que eles encaixam, né? No anime, pelo menos aqui, como é uma continuação do anime, me remete muito que a armadura vem e se encaixa no corpo, né? Ela vem se encaixando e se ajeitando no corpo, né? Então, eles têm toda essa tecnologia e pra andar, anda de carruagem. Vai entender, né? Mas tá bom, né? Então vamos aqui, vamos continuar com a conversa. A armadura de escultor. Hiro pensou alto. Não era pra aquele garoto Miron tá usando ela? Será que ele é o desertor? Alexia arregalou os olhos como quem tivesse solucionado um enigma. Provavelmente não, Thales a acalmou.
Meu mestre me falou que muitas vezes eles formam cavaleiros sem a armadura estar disponível ainda. Na maioria das vezes já sabem onde se encontra e está para ser recuperada em uma missão. Tipo agora. 3 cavaleiros para derrotar um. Parece até meio injusto. Hiro cruzou seus braços incomodado. Nem tanto. Alexia discordou, levantando e se apoiando para observar o mar. Ele tem a vantagem geográfica. Estamos entrando no território dele. E tem mais. Thales completou. Precisando recuperar uma armadura, se a missão falhar e os enviados morrerem, o número de armaduras perdidas só aumenta. O santuário precisa garantir. Lá está. Alexia apontava para uma ilha que surgia no horizonte. A embarcação desviou do porto principal e a circundou, parando num pequeno pier no extremo oposto. Onde a vista alcançava, a região estava vazia. Os cavaleiros desceram, tiraram seus pingentes de dentro das blusas e pela primeira vez trajaram suas armaduras para um combate de verdade. Ai, mas alguém começou a ficar nervoso? Hiro se desvencilhou de um galho. Adentraram uma floresta e subiram um pequeno planalto. Psss! Thales o repreendeu. Procurava um inimigo hostil, afinal. Ele olhou para os lados, cochichando. Aqui seria o lugar perfeito para um esconderijo. Então um estrondo aconteceu. Algo maciço e pesado atingiu Hiro em cheio na cabeça. Caiu no chão desacordado. Sangrava. Alexia olhou horrorizada. Um tronco de madeira colossal, suspenso por um sistema de polias e cordas, estava pendurado diante deles. Disparado por um fio que os cavaleiros arrebentaram com o pé, o mastro havia sido lançado contra os invasores, acertando Hiro na cabeça. Thales se abaixou para checar o estrago do amigo. Um filete de sangue escorria de sua testa e pingava na grama verde, mas seus sinais vitais estavam bons. Havia desmaiado com o impacto. Está bem? Sorte que estava com seu elmo. Thales se levantou, juntando-se a Alexia, que analisava o tronco. Uma armadilha. Nosso alvo está próximo. Ela rotacionou a cabeça e identificou uma movimentação estranha nos galhos de uma copa na árvore. Cuida dele? Gritou, correndo na direção de uma árvore encorpada mais à frente. Ali, espera, não toma! Thales tentou alertar a jovem, mas era tarde. Poucos metros adiante, desapareceu no ar. Uma fenda se abriu embaixo dela, quando pisou em falso. Decisões precipitadas. Você tá bem? Por sorte, os reflexos aguçados da garota a fizeram se segurar na borda, antes que caísse no fundo do buraco, forrado de estacas de madeira pontiagudas. Merda, resmungou, voltando à terra firme e sentando ao lado dos colegas. Você mesma disse, estamos no território dele. Pelo jeito, ele se preparou bem. Mas que diabos é isso? Troncos, buracos, estacas de madeira. Nem parece que a gente está enfrentando um cavaleiro. A gente não sabe há quanto tempo ele está isolado nessa ilha. Ele deve ter perdido a forma e confiado em armadilhas para se proteger. Observaram um vulto se mover rapidamente entre o verde da mata. Lembrava um macaco pela maneira que pulava entre os galhos, mas era claro que estava trajando uma armadura. De uma copa mais próxima, escondido pela densa folhagem, lançou uma rajada de cosmo avermelhado. Thales ergueu desacordado Hiro no colo e, junto com a amiga, saltou, fazendo o ataque do desertor errar. Droga, não consigo chegar perto. Precisamos de um ataque à distância. Alexia olhava atenta, tentando bolar uma estratégia. Eu cuido disso. O cavaleiro de pintor deu um passo adiante, acompanhando o movimento frenético do indivíduo. Gradativamente, elevava e acumulava seu cosmo no peito. Avançou lentamente, arrastando os pés pelo chão, checando por novas armadilhas. Como um predador, não desgrudava os olhos do oponente desconhecido, que fazia galhos e folhas tremerem. Aqui, ó, tá legal que o que acontece, que nem a gente tava falando, é a primeira missão deles. Então eles não estavam esperando armadilhas. Então eles foram pegos de surpresa. E eles estavam ali também no navio falando, seria injusto 3 cavaleiros contra 1, mas vocês já estão vendo que eles estão tendo uma boa desvantagem. Por mais que, tipo, que nem eles falaram, ele tenha o terreno na vantagem dele, e eles não sabem há quanto tempo eles estão ali.
E com certeza o santuário tem que garantir que eles vão chegar a tempo, né? Eles vão chegar a tempo e eles vão conseguir recuperar a armadura. Porque imagina, morre cavaleiro lá, eles perdem a armadura, né? E mesmo assim, né? A Ali, ela cantou a bola ali falando do terreno e tal, e mesmo assim, num momento ali de. Não de desespero, mas no momento de raiva que deu nela, né? Ela já quis ir pra cima e quase acabou caindo numa armadilha também. Então aqui você já vê que o Thales, ele é o cara que é estratégico e o inteligente da história. Porque ele falou, calma, eu resolvo isso. Então ele tá aqui, ó. O cara tá se movimentando nos galhos, nas árvores. Ele tá num anime, assim, ó. Eu venho na mente no anime. Ele tá assim, ó, parado, meio que andando parado, assim, meio que rastejando os pés devagar, prestando atenção em armadilha, mas tá só com o olho, assim, ó, acompanhando o movimento nas árvores, assim, ó. Só esperando o momento exato pra ele dar o golpe. Ah, isso daí tá me lembrando muito cena de anime mesmo. Tá muito legal, assim. Aí eu tô. E, galera, aqui do lado, tá? Vocês podem ver, tá aparecendo aí o cavaleiro de. O cara ali, o cavaleiro de escultor, né? Tá ali. Daí tá a Alexia, tá o Iro, tá o Thales. Todas eles de armadura ali, pra vocês já verem como que eles são de armadura, tá? Tá tudo aqui aparecendo do lado, bonitinho pra vocês verem. Aí vocês já vão tendo uma noção, já vão imaginando, tá? Mas o combate aqui tá bacana, tá bem descrito, tá bem legal. E vamos seguir aqui, vamos continuar. Enfim, viu o vulto fazer um salto mais ousado, pulando de uma árvore à direita deles, mirando uma outra do lado oposto e expondo-se por um instante. Era a chance que o jovem estava esperando. Aprisionamento de Andócides! Abriu os braços e liberou seu cosmo guardado. Os movimentos do oponente repentinamente se restringiram e seu corpo enrijeceu. Alexia viu surgir um imenso vaso negro, servindo de fundo para o desertor. Congelado no ar, o golpe paralisou o homem e o prendeu numa grande pintura de cerâmica. O vaso desapareceu. Paralisado, o desertor despencou e caiu no chão num impacto seco. Só então conseguiram vê-lo com mais clareza. Nessa parte de conseguiram ver com mais clareza, realmente ele parece tipo um Neandertal, assim, e tal, meio mais puxado pro lado ali de um macaco mesmo. Ele é meio curvado ali, vocês podem ver na imagem. Ele tem uma barbinha aqui assim e tal, né? Então, daí eles conseguiram ver melhor ali. E aqui a gente já tem uma noção do golpe, né? Como que é o golpe do Thales de pintor aí. Parece um golpe bacana, mas o cara não se enrolar com aquele nome ali, o cara é bom, velho. O cara é bom mesmo. Os membros da armadura de escultor que o protegia eram acinzentados, enquanto o peitoral era de uma cor que alternava entre violeta e rosa, dependendo da incidência da luz. Ele possuía uma aparência que Thales não conseguia achar uma outra palavra para descrever que não fosse grotesca. Os cabelos eram longos e ensebados, a barba desgrenhada, as unhas eram compridas. Por baixo da armadura, as vestes imundas não deviam ter saído de seu corpo nos últimos anos. Ele se debatia no chão com a pouca mobilidade que o golpe do pintor lhe permitia. Grunhia e babava. Seus olhos eram raiados de sangue. A postura animalesca do homem deixava os dois inquietos. Um gemido que não vinha dele chamou a atenção. Que merda! Iro se levantou com a mão na cabeça, tonto. O quê? Cuidado! Alexia o ajudou, apoiando seu braço. Você foi atingido na cabeça. Com a vista ainda embaçada, percebeu o homem recuperar os movimentos e levantar, bufando. Atrás! Ele alertou os companheiros. Quando se viraram, uma nova rajada de energia avermelhada avançava. Alexia se posicionou à frente e projetou suas mãos, interceptando e dissipando o golpe. O desertor correu para mata dentro, tentando escapar. Os três iniciaram uma perseguição. Desviavam de galhos e espinhos que pareciam querer atacá-los mais que o próprio homem. Acabaram por alcançá-lo numa pequena clareira. Deixa comigo! Iro estava determinado a acabar com ele e se vingar pelo golpe covarde que tinha sofrido. Carregava, cheio de raiva, uma bola de fogo em sua mão esquerda, mas foi impedido por Alexia. Não! Ela segurou seu braço.
Você vai acabar colocando fogo na floresta inteira desse jeito. Hesitou e recolheu o golpe, percebendo a mata fechada ao seu redor. A Amazona, por sua vez, investiu contra o inimigo, saltando e apoiando os pés nas costas de Thales, que estava mais à frente. Deu um impulso e se lançou ao ar, numa acrobacia que deixou os outros boquiabertos. Tal qual sua constelação protetora, voou pelos ares. Seu oponente não conseguia acompanhá-la com os olhos. Onda de choque azul! Aterrissou com um golpe potente que superava em muito a velocidade do som, causando um alto estrondo. O choque espalhou pelo ar ondas azuladas de Cosmo e arrebentou a ombreira da armadura do escultor. Ele urrou de dor e ódio. Uma vez que Ali começava a atacar, era imparável. Pousou com as mãos no chão, ajudando a amenizar a queda. Queimou seu Cosmo novamente. Deu um impulso para o alto e gritou: Voo espiral! Com um novo salto, golpeou para cima com um uppercut e acertou bem no queixo. O homem foi jogado violentamente para o alto e teve seu elmo arrancado na hora. A força do Cosmo da jovem fez surgir um turbilhão que o abraçava e girava como um peão. A força G do ataque fez o desertor rugir até se esborrachar no chão, desacordado. É a capa do... Essa cena aqui, ó, é a capa da imagem. É a capa da imagem, é a capa do episódio, do capítulo, né? Então, pra quem tem noção ali, ó, ela dando golpe, ele é meio que dando um gancho, estilo Mortal Kombat, assim, ó, arregaçando. Que isso? Hiro estava impressionado com a performance da garota e com suas novas técnicas. Ela ergueu os braços, sorrindo, comemorando a conclusão da tarefa. Thales foi examinar o homem. Agora derrotado, não possuía mais uma aparência tão grotesca. Também percebeu um símbolo familiar tatuado em seu pescoço. Ficou intrigado. E aqui terminamos, galera. Terminamos o capítulo aqui, né? Foi o finalzinho, legal. Muito bom o capítulo. A luta, né? A luta tá mais explicadinha, mais contada. Você vê como que tá os golpes, né? Você vendo ali que eles ficaram surpresos com o poder. Eles sabem que a Alexia é poderosa, mas eles não sabiam tanto da versatilidade dela em vários golpes. Então é bem legal isso daí. A Alexia também. Outra coisa que eu não comentei durante, mas é legal também, que essa armadura de escultor era pra estar com o Miron lá, né? Que é o que fez a modificação nas armaduras. Não está com o Miron, porque talvez esteja com o cara aqui que roubou ou achou ela em algum lugar. Aí o que me leva a crer que o santuário já pensa à frente, né? Eles já pensam, vamos formar, quando a gente recuperar a armadura, a gente coloca no personagem, né? Coloca ali nesse cara que tá responsável por usar essa armadura, né? O que me gerou uma dúvida não, né? O que me gerou eu fiquei intrigado com alguma coisa. A gente já tinha comentado em outros casts que quando os personagens morrem, as armaduras, elas voltam ao seu lugar de destino. A gente acha, né? Igual a do Yoga, se ele morrer, ela vai voltar lá pra geleira. A do Shiryu, se ele morrer, vai voltar lá pra Cachoeira de Rosé. Exemplos, né? A do Sei a gente não sabe onde estava porque ela sempre esteve no santuário. Mas aqui eu entendi isso. E depois eu também... E conforme eu vou lendo aqui, vai me bolando perguntas para depois eu perguntar pro Vincent, tá? Se foi essa a ideia dele. Será que as armaduras aqui na parte do Vincent, né? Lá no clássico não explica, né? A gente fica com essa dúvida e a gente bola nossas teorias. Mas aqui o Vincent pode estar fazendo de um jeito que lembre Dragon Ball. Por que eu falo Dragon Ball? Vocês lembram, pra quem assiste Dragon Ball? Galera, eu tô com um pouquinho de gripe, tá com tosse e tal, então tá... O Dragon Ball, eles usavam as esferas do dragão, certo? Tinha 7 esferas do dragão, eles reuniam as esferas do dragão. Quando eles usavam as esferas subiam aos céus e se separava pelo mundo, certo?
Geralmente, nesses últimos, no Dragon Ball Super ali, no filme e tal, nas últimas épocas de Dragon Ball, pra galera não ficar reunindo, tipo, pessoas ruins ficarem reunindo as esferas do dragão, a Bulma vai lá e reúne as esferas do dragão e ela deixa guardada com ela na Corporação Cápsula, pra ninguém ficar usando de maldade e quando eles precisarem também eles usarem, certo? O que tá me levando a crer é que aqui a ideia do Vincent pode ser essa, que quando o cavaleiro morre da armadura, a armadura sobe, vai pro seu local de origem, ela some, só que cada hora ela não volta no seu lugar de origem, né? Cada hora ela vai para um canto. Então o santuário tem que procurar. E independente se a pessoa ela é escolhida ou ela realmente pode usar aquela armadura, né? Pelo que eu tô vendo, qualquer pessoa pode usar. Igual esse personagem aqui, ele achou a armadura lá nessa ilha e acabou colocando a armadura e ele ficou com poder, ficou com cosmo. Daí eles têm que procurar e levar pro santuário. Daí eles têm essa justificativa, essa procura pra ir no santuário, né? Pra levar as armaduras pro santuário. Tanto que eles formam cavaleiros antes de até achar a armadura, né? Interessante, bem legal. Fala, Ellison, como que você tá? Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui gravando o podcast Cavaleiros do Zodíaco. Estamos fazendo a saga Desatando Nós, o capítulo 6, tá? Então, legal, gostei. Gostei aqui, a gente tem bastante dúvida aqui em certas coisas, né? Pra gente perguntar pro Vincent depois. Mas o capítulo em si, ele é bem legal porque ele conta um pouco da história da Alexia. O Iroh, a gente ainda é intrigado o que aconteceu, né? Com por que ele foi parar no santuário bebê, né? A gente tem ali que realmente a Jade se importa muito com o Iroh, tanto que na partida dele para a primeira missão, ela vai lá ver, ela se emociona, dá joinha, ela se empolga com ele. Esse combate aqui, o primeiro combate deles, igual eu falei, eles vieram, a gente tava conversando aqui o Drigo, né, com o Drigo, pode ser que seja um teste. Dá pra ver. Agora que terminando, a gente tem certeza que não foi um teste. Só que, que nem eu falei, como é a primeira missão deles, eles cometeram vários erros. Você consegue ver que eles cometeram muitos erros, que talvez nas próximas eles não cometam. De subestimar o inimigo, né? Foi uma das coisas. Eles entraram no território inimigo sem analisar muita coisa, acabaram sendo atacados de surpresa. Deixaram as emoções agir por eles. Tanto que uma hora a Alexia age por emoção, quase cai no buraco. Você vê que o Thales ele tem um pensamento mais tático, ele é mais esperto, né? Mas, mesmo assim, depois desse momento que eles conseguiram paralisar por um momento o adversário, eles bobearam, conversando, e o adversário fugiu, né? Dando outro ataque neles, quase prejudicando eles. Então, e depois o Iroh, no momento de raiva ali, tentou elevar o Cosmo e usar um golpe dele de fogo numa floresta que poderia ter incendiado e gerado mais problemas para eles. Então acredito eu que numa próxima missão eles não vão fazer isso. Então eles vão pegando mais experiência, vão ficando mais maduros, vão aprendendo mais e mais, né? Ó, o Rodrigo falou aqui, ó. Tô gostando mais da Alexia a cada capítulo. Sim, eu acho que a Alexia vai ser um personagem muito importante, assim, né? Ela já vem desde o começo ali falando mais dela do que do Thales, né? É que o Iroh é meio que o principal, então fala bastante do Iroh. Mas tá tendo os dois acompanhando, o Iroh e a Alexia, né? O Thales fala um pouquinho depois ali e tal, de terceiro personagem. Daí tem o Mir também, que provavelmente vai aparecer mais pra frente, vai falar mais dele, vai ter outras missões. Então ele tá dando um destaque legal pra Alexia, tanto no combate lá do treino pela luta das armaduras, a Alexia também teve um destaque bom. Sim, ela lembra certos momentos aqui, chega a lembrar a Marin, que a Marin ela é uma personagem também que luta de perto, né? Ela luta de perto com esses golpes, tem esses golpes estilo gancho assim também, chega a lembrar um pouco o estilo de luta da Marin, com certeza. Então é mais um capítulo que foi aí, tá, galera? Gostei bastante, continua bem legal, desenvolvendo os personagens, sendo bem escrito,
Toda vez, provavelmente em todo capítulo, eu vou acabar repetindo essas coisas, porque tem que parabenizar o Vincent aqui. Tá muito bem legal, tá muito bem feito. As artes também do Diogo tá muito bonita também, tá muito bacana, né? Tanto que eu tinha deixado as artes rolando aqui do lado. Vamos comentar um pouquinho, ó. Aqui é a armadura do Iro, tá? O Iro com armadura, bem legal, o cinturão de sol ali. Aqui é o Thales, né, com armadura de pintor, com umas cores bem vivas, bem bonitas também, bem legal. Aí aqui a gente tem a capa do, do capítulo, né, que é a Alexia dando golpe com turbilhão. Esse golpe com o turbilhão me lembrou algum golpe, né? E aqui o adversário deles que tava com a armadura de escultor. A armadura de escultor, sinceramente, fala pra vocês. Eu achei feia a armadura de escultor, mas é uma armadura de escultor. Geralmente esculturas não são tão bonitas, pelo menos lá da Grelha, eu não acho, né? Mas é que o cara é feio também, né? Sei lá, às vezes quando colocar no Miron lá, vai ficar mais bonitinha. Vai ficar mais legal, né? Então, ó, Lutadão, muito obrigado pela presença. Como que você tá? Tudo bem? Estamos gravando o podcast do Cavaleiro Zodíaco. Fique à vontade aí pra conversar, tá bom? Isso! Aí, boa, Rodrigo. Você me lembrou. O ataque da Alexia ali tava parecendo com o ataque do Moses de baleia. Verdade. Eu tava me lembrando, eu tava puxando aqui, tava me lembrando algum golpe, algum lugar, alguma coisa. Eu falei, caramba, mano, tá lembrando. Bem legal, bem legal. E vamos ver o capítulo 7. Beleza, galera? Isso aí, pessoal, vamos lá, capítulo 7, Leão. No barco de volta, o trio respirava aliviado por terem completado sua primeira missão sem muitos problemas. Hiro estava pensativo, sentado no convés, observando a urna de escultor. Tudo bem, Alexia percebeu seu desânimo e sentou ao lado dele. Mandou bem hoje, como sempre. Obrigada, sorriu para ele. Mas fala a verdade, no que tá pensando? Você tinha razão lá atrás, franziu a testa. Eu não podia usar minha técnica na floresta, seria loucura. Podia ter machucado vocês dois, e eu acabei virando um inútil. Ela se compadeceu, colocando a mão em seu joelho. Não fala assim, sabe? Enquanto você estava desacordado, teve um momento que eu também achei que não ia ajudar em nada. Percebi que eu não ia conseguir me aproximar do inimigo, com tantas armadilhas ao redor. E aí, o que você fez? Nada. Quem fez foi o Thales. Atacou aquele cara à distância e abriu o caminho. Pensativo, Hiro deu um sorriso sem dentes. Ela continuou. Serviu para mostrar que a gente precisa trabalhar melhor em equipe. Afinal de contas, todo cavaleiro tem pontos fortes e fracos. Bateu com os dedos na testa dele. E ao contrário do que você pensa, o seu não é o seu poder destrutivo. É isso aqui. Minha mente? Interrogação. Sua insegurança. Ela inclinou a cabeça. E daí que hoje você não usou suas técnicas? Foi só porque você não precisou. Quando for necessário, numa situação de vida ou morte, diga foda-se para o mundo. Faça o que for preciso, mesmo que ele precise queimar. Só espera a gente sair de perto, tá bom? Principalmente se for uma floresta, uma biblioteca ou alojamento. Balançou o jovem com o próprio ombro, arrancando uma risada tímida. Na chegada de volta ao santuário, a noite já era uma companheira. Estavam exaustos, mas vinham combinando de irem ao bar novamente. Precisavam comemorar. Jade os aguardava na entrada e lentamente batia palmas. Meus parabéns, garotos. Primeira missão concluída. Como se sentem? Um pouco cansados, disse Thales suspirando. Tenho um galo na cabeça, Hiro completou. É a sensação da vitória. Ela riu, pegando a urna da armadura do escultor. Comemorem essa noite, que eu mesma entrego ela ao seu dono por direito. Amanhã vocês visitam ele. Depois digo onde, combinado? Acenaram com a cabeça e foram direto para o bar da Rua das Oliveiras. Lá reencontraram amigos, conheceram estranhos e passaram a noite falando sobre a missão e se divertindo. Hiro contou em tom animado como seus companheiros tinham sido incríveis. Jogou a moral deles lá em cima, falando alto e chamando a atenção de todos. Rafael e Nesso pagaram as bebidas para a mesa.
Deram boas risadas com a parte do jovem ter sido nocauteado por um tronco de madeira. E aí, você acabou com ele? Mir perguntou para Alexia, que terminava um longo gole de cerveja. Ela teve uma ajudinha, Thales respondeu, dando cotoveladas no ombro dela. Aura, que estava sentada ao seu lado, deixou escapar uma risada. Se não fosse por esse aqui, a gente estava perdido. Hiro envolveu o amigo pelo pescoço. Uau, Mir estava admirado com os relatos. Mal posso esperar para ir em minha primeira missão. Eu não. Rafael fez sinal para o garçom trazer uma nova rodada, vendo quão rápido os colegas estavam bebendo. Quanto menos eu precisar me esforçar, melhor. Arrancou gargalhadas de todos da mesa. O cavaleiro de lagarto sempre foi falastrão, mas Alias sabiam que sua vontade de não fazer nada era legítima. Você já foi em alguma missão, Aura? Perguntou Mir. A garota deu uma leve engasgada e respondeu sem graça. Já fui sim, mas não fui muito bem. O que aconteceu? Thales se curvou para fitá-la melhor. Ah, vamos só dizer que eu não fui de grande ajuda para a dona Ágata. Ágata? Alexia desgrudou as costas da cadeira. Você já foi numa missão com a minha mestra? É, mas foi a primeira missão e última. Depois dela, o santuário decidiu me colocar exclusivamente nos acadêmicos. Ainda bem. Aos cavaleiros de Atena, um desconhecido bradou, erguendo seu copo, divertindo-se com a descontração daqueles meninos. Enquanto todos levantavam seus canecos e brindavam, Hiro se irritou. Não, não, disse com a voz levemente embargada. Já não estava na sua primeira cerveja. Nada disso de Atena. Hoje é só sobre nós, os cavaleiros. Ninguém entendeu muito bem. Quem estava no campo de batalha? Nós. Quem arriscou a vida? Nós. Não foi nenhuma deusa, não. Balançava sua bebida de um lado para o outro, derramando para todos os cantos. Seus amigos olhavam para ele como quem observava uma bomba prestes a explodir. Contorciam o rosto em apreensão. Os outros presentes no bar começaram a estranhar o papo. E sabe por que não foi? Porque ela nunca aparece. Quem aqui já viu ela? Porque eu não vi. Thales fez sinal para ir parar e ali não sabia onde enfiar a cara. Alguns protestos surgiram, burburinhos aqui e acolá. E aí, aquele lá não é o tal de Karina? Disse uma voz no fundo do bar. Eu sabia que coisa boa não era. Para falar mal de Atena assim, uma outra respondeu. Rafael se desculpava com pessoas das mesas ao lado, contemporizando. Hiro, fala baixo e senta, por favor. Alexia puxou o colega pelo braço tentando contê-lo. Ele se desvencilhou, irredutível em continuar seu discurso. Quer saber? Para mim ela nem existe, é só uma mentira contada pra... Não conseguiu terminar sua teoria da conspiração. Uma mão o pegou pela gola da camisa por trás e o ergueu, antes de rolar e bater contra a parede da loja do outro lado. Era o homem de cabelo branco espetado que o havia repreendido naquele bar dias antes. Caminhou até a rua e todos observavam atônitos. Eu já tinha te avisado. Sua voz era ríspida e ameaçadora. Vestia o mesmo manto preto que cobria todo seu corpo. Que diabos? Hiro se levantou e imediatamente retirou seu pingente de dentro da camisa, vestindo sua armadura. Quem você pensa que é? Blasfemando contra Atena? Dentro do santuário? É muita audácia. Sabe qual costuma ser a pena para isso? Olhava para o jovem com desprezo. E o que você é? É a polícia do santuário por acaso? Talvez eu seja. Talvez eu seja só aquele que vai te dar uma surra que você nunca vai esquecer. Hiro! Alexia gritava da entrada do bar. Esquece isso, se desculpa e vamos embora. Em meio à raiva e à bebida, Hiro não percebeu, mas os cavaleiros presentes sentiam um cosmos gigantesco vindo do indivíduo. Eu não vou me desculpar por nada. É claro que não vai. O homem bufou numa risada irônica. Afinal, todo mundo sempre passou a mão na sua cabeça, não é, Hiro de Karina? Ora seu, cerrou os dentes com raiva e partiu para cima dele, acertando um soco bem em sua barriga. O impacto estremeceu seu punho. Ouviu um craque que não sabia se eram seus ossos ou a armadura. O homem nem se mexeu. Quando olhou melhor, nos pedaços em que suas vestes desleixadamente deixavam de cobrir,
Um brilho dourado emanava. O homem retirou o manto, revelando estar trajando uma armadura de ouro. Thales engasgou e Alexia cobriu a boca com as mãos em desespero. Sou Cristal de Leão. Uma pena seu golpe não ter surtido efeito, rapaz. Agora é a minha vez. Bom, já vamos comentar aqui esse trecho. E eu achei muito interessante essa questão deles fazerem uma missão, a primeira missão com Cavaleiros de Bronze, e retornarem, receberem ali a congratulação, né, da mestra e tal. Vão pro bar ali beber cerveja e comemorar. Aquela coisa que eu já citei que eu acho muito legal dessa saga aqui, é essa questão de não é só aconteceu a luta e já vai pra outra luta. Não. Estão ali, treinaram, conseguiram armadura. Foram pra missão. Achei interessante que eles foram pra missão. Teve aquela coisa de horário marcado, um cavaleiro de ouro que veio entregar um envelope falando da missão, né? A gente viu no capítulo anterior. E aqui concluíram a missão, sucesso, trouxeram a armadura de volta e foram pro bar comemorar. Então é legal você ver essa questão de como que um cavaleiro de bronze, pela primeira vez cumprindo uma missão, quando ele volta para casa, como que é a recepção dos demais e tal. E essa questão do Hiro, eu creio que é aquela coisa, a pessoa quando ela bebe, ela acaba falando coisas que ela pensa e não tem coragem. Então nesse texto aqui a gente viu ele provavelmente pensava essas coisas de Atena, não podia falar, porque ia pegar mal, só que como ele bebeu, estava feliz ali e tal, ele acabou falando e num lugar público em que, isso que é interessante, é um lugar público do santuário, onde você tá ali tomando uma cerveja, mas pode ter um cavaleiro de prata do seu lado, pode ter um de ouro do outro lado, você não sabe, as pessoas não estão com as suas armaduras ali. E como nessa saga não tem aquela caixa de Pandora com a armadura, se o cara não tiver vestindo a armadura, ela provavelmente está escondida num pingente, abaixo da camisa. Então, dependendo do que você falar ali, pode acontecer isso. Você fala uma besteira de Atena e tem um cavaleiro de ouro ali do seu lado que vai falar, meu, e eu não vou deixar um cara aqui que era pra estar defendendo a Atena tá falando mal dela. Então pense, cavaleiro de ouro, cara mais alto escalão pra proteger a Atena. Ele tá vendo um cara ali de bronze, novato, falando mal dela na frente dele, não vai fazer nada. Então ele acabou reagindo ali. Se ele quisesse, num golpe por trás, ele já podia ter matado o Iro e pronto, né, mano? Já serviu de lição pros demais. Mas não, ele foi lá, deu um golpe, jogou o cara pra fora, trocou uma ideia com ele, viu que o Iro não tava baixando a bola. Se for preciso, eu creio que ele vai ir pra cima e... Cara, se ele quiser matar o Iro, é 2 palitos, né? Um cavaleiro de ouro atacando um de bronze, novato ainda, eu acho que ele tá ainda dando uma chance pro Iro se desculpar e falar, não, tô bêbado, desculpa e tal. Vamos ver aqui o que vai rolar, né? Assim que terminou a frase, o garoto desabou no chão. Nem entendeu o que aconteceu. Viu um breve flash de luz piscar do ombro do Cavaleiro de Ouro e seu corpo foi metralhado com uma força surreal. Não sabia dizer onde, só sabia que doía. O que foi isso? Tentou levantar tremendo. Os joelhos vacilaram. Seus amigos chegaram a ir ao seu auxílio, mas um breve movimento de braço do leão os impediu. O gesto foi suficiente para paralisar todos de medo. Foi uma lição que precisava lhe ser ensinada há muito tempo. Cristal agarrou o garoto pelo peitoral da armadura com uma mão e o ergueu colocando-o de pé. Você sai por aí dizendo que bem entende, não se desculpando com ninguém e ainda acha que está no seu direito. Hoje você vai aprender que suas ações têm consequências. Grudou na parede. Hiro tentou se desvencilhar de suas mãos, mas era impossível. A diferença de força era descomunal. Parem de lutar, gritou Thales. Não faz sentido 2 cavaleiros de Atena lutarem um contra o outro. Cavaleiros de Atena? Achei que hoje era nada disso de Atena. A resposta do dourado calou o garoto. Pela primeira vez, Hiro temeu por sua vida. Não se preocupe. Entre nós não há luta. Preciso de apenas um dedo para te derrubar. Cristal, então, esticou o indicador e desferiu um golpe na barriga de Hiro, que caiu de joelhos. Sentiu como se tivesse levado um tiro. Como era possível tal poder com apenas um dedo? Sua boca se encheu de sangue. A visão turvou. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do capítulo 7. Leão
Achei interessante que foi introduzido aqui mais um Cavaleiro de Ouro e cumprindo o papel dele de ensinar os mais jovens. E nesse caso do Hiro, sinceramente, eu creio que ele realmente mereceu tomar ali uns tabefes. E assim como falaram, não é que eles vão lutar, porque se fosse lutar, o Joro destruía ele em 2 segundos. Mas ele tava meio que dando uma lição. E também tem aquela questão da armadura de Karina. Você viu que o pessoal do bar falou assim: ah, é aquele cavaleiro de Karina? Sabia que não era boa pessoa tal. Porque o Hiro, ele tá jogando contra ele mesmo. Porque já tem uma desconfiança em relação a ele. Por ele ser de uma constelação que costuma ser a constelação dos guerreiros de Abel, não de Atena. E justo ele, que já chama atenção por isso, ser o cara que tá ali no bar falando mal de Atena, falando que talvez ela nem exista, falando que não tá nem aí pra ela. Então, nada mais do que justo um cavaleiro de ouro que tá ali no recinto dar umas porradas nele, trocar uma ideia e tentar dar uma lição pra ele, né? Essa coisa também me lembrou aquela coisa do clássico, de que no início assim, do anime clássico, os Cavaleiros de Bronze também não estavam muito ligando pra Atena. E no caso lá eles nem sabiam que essa Aura era Atena, né? Então é uma coisa muito vaga, né? Imagina, você tem que lutar, dedicar a sua vida pra defender uma deusa que você nunca viu ela, você não tem ligação nenhuma com ela, você só ouve falar. E quando você é jovem, geralmente você tem esse momento de ser questionador sobre a vida, sobre os padrões, sobre crenças. Então, nesse caso, o Hiro está cumprindo também o papel dele de jovem. Ser um pouquinho rebelde, ser um pouquinho questionador. Então, eu tô curioso pro próximo capítulo. Vamos ver aqui se o Hiro vai baixar a bola, se ele vai se desculpar. Ou então se o Cavaleiro de Ouro vai ter que usar um pouquinho do poder dele ali e fazer o Hiro pedir perdão e reconhecer que não faz sentido algum um Cavaleiro de Atena tá num bar falando mal de Atena e questionando também essas questões em relação à deusa, né? Bom, pessoal, foi aqui mais um capítulo dessa saga Desatando Nós, nosso querido autor Vincent. É uma saga que, assim como eu falei, tem me agradado muito. O Vincent, mais uma vez, explorando bastante os cenários e trazendo essa ligação dos personagens, tudo mais, a personalidade de cada um deles. Porque nesses momentos assim, é que você consegue pegar, pô, o Ira é um cara que é desse jeito, a Alex é de tal jeito, a questão da personalidade e tudo mais. Você viu também na questão dos combates ali, a hora que ele tomou um tronco na cabeça ali, ela falou assim, pô, ainda bem que ele tava com elmo. Aquela coisa que a gente sempre questionou do anime clássico. Pô, os caras têm elmo? É uma proteção pra cabeça, não faz sentido nenhum. Tem muita saga ali que os Cavaleiros de Ouro, até os de Bronze e Prata, estão lutando sem elmo. Porque, pô, era um capacete, depois virou um elmo, então a proteção diminuiu. Se você nem usar o elmo, você tá diminuindo ainda mais a sua proteção. E então, nesse caso aí, o Hiro, por estar usando o elmo, ele ficou só com um galo na cabeça, né? Então eles até comentaram, pô, ainda bem que você tava com elmo. Legal, legal, porque você tá realmente explorando as coisas que as armaduras têm. Eu sou um cara que eu sempre achei meio pai essa questão de muitos cavaleiros não usarem suas armaduras completas em luta. O Shiryu, por exemplo, em muitos momentos ele tira a armadura. E questão do elmo, eu acho que assim, a armadura, por exemplo, principalmente os cavaleiros de bronze, já protege muito pouco. Então, o máximo de metal que eles tiverem ali pra proteger, eles têm que usar. Não pode ficar tirando elmo, tirando armadura, tirando... Cara, todas as partes da armadura ali têm a sua função, né? Joelheira, parte da canela, parte dos braços, do ombro. Então, achei interessante tocar nesse ponto, né? A questão do elmo, da armadura. E como a gente pode ver na imagem aí do Hiro e o Cavaleiro de Ouro de Leão, você vê que ele tá com roupão preto, assim, lembrando o Neo de Matrix. Só que na parte ali da gola ali e tal, você vê que dá pra ver o dourado da armadura de leão. Então, é interessante, né? O cara, mesmo quando ele tá num bar ali, o Cavaleiro de Leão, ele tá trajado com a armadura dele, só tá sem o elmo e com uma roupinha tampando. Se tiver uma batalha, já tira aquela roupinha ali, já tá vestido a armadura, só bota o capacete, o elmo ali e tal, e vai pra luta, né?
E tem aquela coisa também do poder, né? Os Cavaleiros de Ouro, cara, eles são os mais poderosos, então faz todo sentido eles serem os caras que estão sempre trajados de armadura, porque até num bar pode ser muito perigoso. Ter alguma uma batalha, alguma coisa assim do nada, alguém tá invadindo lá as 12 casas, e ele tem que sair correndo e se ele já tiver trajado de armadura, é só botar o elmo ali, o capacete, ele ganha tempo, né? E eu queria trazer também a questão do Diogo Araújo, que faz os desenhos, as artes aqui. Achei muito interessante essa arte que você vê os detalhes da iluminação, o cenário de fundo. E essa escolha também desse roupão cobrindo a armadura, achei muito legal, uma escolha muito feliz. E desse capítulo é isso. E a galera tá no direct, a galera tá criando teorias, tá comentando muito. É muito legal você conseguir manter esse ritmo, entregar, né, um episódio por semana, pro pessoal ir acompanhando junto com a gente, né? Tem muita gente falando, pô, eu já tô lá na frente na história, tô acompanhando pelo Wattpad, mas eu gosto de ir primeiro ver com vocês o episódio e depois eu vou lá e tal, porque essa visão, a pessoa lê, é uma visão dela. Ela vê eu e Jesus lendo e comentando, a gente acrescenta um pouquinho. Tá sendo bem interessante fazer esse projeto aqui com o nosso autor Vincent. Mais uma vez, mais um capítulo incrível dessa saga, que até o momento não teve nenhum momento que eu pensei, nossa, isso aqui tá parecendo um filler, isso aqui tá meio enrolado, tem uma barrigada aqui na história, não. Pelo visto, o Vince caprichou, né, realmente na questão da história e não tá deixando nada a desejar, não tá deixando nada pra você falar, pô, esse capítulo foi chato. Inclusive, elogiar novamente essa questão dos cliffhangers, né, porque a gente terminou esse capítulo no meio ali desse embate do Hiro de Carina com o Cavaleiro de Leão. E eu já tô louco pra clicar aqui no próximo capítulo pra ver a continuação desse embate, né? Se vai morrer aí essa treta, se vai mais adiante. Então, bora lá pro próximo capítulo, no próximo episódio aqui do podcast Cavaleiros do Zodíaco, trazendo aqui a saga Desatando Nós. Valeu, pessoal. Até mais.